Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Doutor Quero Meu Bebê, do Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida. Hoje, na nossa primeira live aqui, com 4 médicos excelentes, referência no Brasil. Começo a apresentar o Dr. Álvaro Sesquim, diretor do Felicitar, Instituto de Fertilidade de Curitiba. Tudo bem, doutor Álvaro? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês todos. Muito obrigada. Boa noite também para o Dr. Carlos Gilberto Amodim, diretor do Mater Baby de Maringá. Tudo bem, doutor Gilberto? Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que hoje realmente seja uma noite muito útil para todos que nos assistem. Isso aí. Vamos falar também com o Dr. Condesmar Marcondes, diretor do Núcleo Santista de Reprodução Humana de Santos. Tudo bem, doutor Condesmar? Numa bela noite. Boa noite para você, Roberta, e boa noite para todos os meus amigos que estão aí. Isso aí. Também recebemos o Dr. Raul Nakano, diretor da Ferticlin de São Paulo. Tudo bem, Dr. Raul? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Obrigado pelo convite, por poder participar aqui. Muito obrigado pela mais um convite aí. Lembrando que as pessoas também podem participar pelo Facebook. A gente tem já algumas perguntas aqui de algumas pacientes que enviaram pelo Instagram dos médicos e a gente vai ter essa discussão, então, relacionada à reprodução humana. Gostaria de começar, então, com o doutor Álvaro, que vai falar um pouquinho sobre indução de ovulação. Doutor, como é que funciona a indução de ovulação para a fertilização in vitro? Muito bem. Habitualmente, a mulher naturalmente produz um óvulo por mês. Quando você faz um processo de reprodução humana, a gente, a princípio, gostaria de trabalhar com mais óvulos. Por quê? Tem um motivo. Nem todo óvulo fertiliza, que é a fusão do espermatozoide, e nem todo embrião desenvolve. Para que nós possamos ter um resultado mais efetivo na reprodução humana, a gente acaba utilizando drogas, medicamentos, para estimular esse ovário a produzir mais óvulos. Então, a partir, geralmente, da menstruação, do segundo, terceiro dia da menstruação, se inicia com medicações ou oral, ou injetável, ou na combinação de oral e injetável, durante um período de 5 a 7 dias. Aí você faz uma nova ecografia, avalia se aquela dose de medicação está adequada, se está baixa ou se está alta, e você faz uma adequação de dose. 2 dias depois, a princípio, você refaz o ultrassom, para ver se os folículos, que é onde contém o óvulo, ele cresce de uma maneira adequada. E, geralmente, 2 dias depois, esse folículo atingindo o tamanho adequado, ele seria usado uma medicação chamada HCG, que vai desencadear com que esse óvulo mature e nós tenhamos a capacidade de coletar. Então, a partir da menstruação, em média, são 10 a 12 dias de estímulos. Desses 10 a 12 dias de estímulos, em torno de 2 a 3 ecografias, até a definição do período fértil. Quando chega o período fértil, usualmente a coleta do óvulo na fertilização in vitro é por ultrassom, via vaginal. Então, nesse dia, geralmente a paciente vai estar utilizando um sedativo para ser possível coletar. Então, voltando, o princípio, nem todo óvulo fertiliza, nem todo embrião desenvolve. Por isso, precisamos de uma quantidade maior de óvulos para você ter mais embriões de boa qualidade para otimizar o processo de reprodução e aumentar a taxa de gravidez. Doutor Álvaro, existe algum tipo de reação ao medicamento? É comum dor de cabeça, principalmente no início, cefaleia, uma dorzinha de cabeça, e um outro efeito comum é um inchaço abdominal. A paciente se sente um pouco inchada, principalmente quando vai chegando perto do período de coletar o óvulo, os ovários estão um pouco mais aumentados e ela sente uma sensação de peso embaixo do ventre e um pouco de inchaço. Esses são sintomas bastante comuns no processo de estimulação de ovulação. A gente já tem aqui a participação de alguns internautas dando boa noite, Dr. Carlos Marcondes, Elinas Regina, Marcele, Cristine. Vocês podem colocar a sua pergunta aqui também para os nossos doutores que vão responder essa questão. Para a gente finalizar um pouquinho essa questão ainda da indução de ovulação, a gente tem ideia, o senhor já chegou a falar, quantos óvulos são retirados nessa indução? O número 10 é um bom número, vamos dizer assim, se a gente conseguir. Depende muito da mulher, da idade materna, né?
e quantos ovos essa mulher. De 10 ovos, você vai ter, em média, 7 ou 8 embriões fecundados. Desses, 5 a 6 embriões que clivam no terceiro dia, para você ter 2, 3 embriões no estágio de blastocisto. Então, por isso que você precisa de vários óvulos. Mas nem todo mundo consegue produzir 10 óvulos. Então, 10 é um número que eu acho que você tem uma boa possibilidade de ter um bom embrião no final desse processo de fertilização. Agora, doutor, pensando nessa mulher que está angustiada, está ansiosa para ter esse bebê, que cuidados ela deve ter, então, nesse período? Tem alguma dica especial em relação à alimentação, exercício físico? Tem sim. É um processo que demanda muito da mulher, né? Então, habitualmente, manter uma atividade física leve, normalmente mantém sua vida habitual, do dia a dia, porque vai fazer ultrassom, volta para a vida habitual. Às vezes tem algumas pacientes que se isolam nesse momento, apesar que agora a gente está vivenciando a questão do Covid, que modifica um pouco, mas tentar manter uma rotina. Quando ela chega perto ali da coleta, como os ovários começam a ficar mais inchados, a gente pede para evitar atividade física de impacto. Então, evitar exercício físico, evitar exercícios que tenham impacto. Então, um repouso mais relativo, que é o que a gente sugere, principalmente perto da coleta, em função do ovário ficar um pouquinho mais inchado. Mas caprichar bem na alimentação, bastante verdura, bastante líquido para o intestino não travar, porque às vezes esse é um outro efeito colateral que é comum, o intestino dá uma travadinha. Então, realmente aumentar a ingesta de líquido, 2 a 3 litros de água por dia, e aumentar a ingesta de fibras. Eu acho que esse é um macete bem importante durante a indução de ovulação. E isso a gente pode garantir a qualidade dos óvulos? Isso não é só a qualidade de óvulos, essa é uma qualidade da paciente como um todo, né? A qualidade da alimentação ou medicações que ajudem na qualidade de óvulos, geralmente a gente usa antes da indução até. Existem alguns produtos, alguns medicamentos que têm sido prescritos para tentar otimizar um pouco a qualidade de óvulo, né? Que às vezes tem entrado com coenzima Q10, eventualmente testosterona. Alguns produtos estão surgindo como alternativas para tentar melhorar um pouco a qualidade. Eu diria assim que a medicação que a gente estimula na ovulação, o FSH, o LH, as medicações orais, são a gasolina. Esses outros produtos que a gente utiliza são como se fosse energizantes, que você faz uma adequação para melhorar, porque o combustível funciona um pouco melhor, que é o FSH e o LH. Então, são produtos que às vezes a gente associa, mas a gente associa antes de começar a indução. A gente tem um comentário aqui da Andréa Ono. Oi, doutores, sou paciente do Dr. Raul, que honra participar de uma live de tanto prestígio. Parabéns. Tá aí a Andréa com a gente, vocês podem participar, mandar perguntas, eles estão aqui para responder tudo, de peito aberto. Vamos ver o que vem agora pela frente. Dr. Carlos Gilberto Almodin, vamos falar de questões polêmicas envolvendo a reprodução humana? Condutas polêmicas, doutor, em reserva ovariana baixa e falha de implantação. Veja bem, realmente isso é bastante polêmico. Tá? A reserva ovariana baixa, infelizmente, tem se tornado um pesadelo de médicos e pacientes. Né? Algumas mulheres, pode ser só pela evolução da idade, ou mesmo com idade jovem, elas podem ter um número de óvulos bastante reduzido. Quando diminui a quantidade de óvulos, usualmente diminui a qualidade também. Isso realmente deixa a gente numa posição bastante delicada, né? Isso é um fator muito angustiante para o casal, para a paciente. Ela fica muito estressada, muito nervosa. Isso tem que ser conduzido de uma forma muito personalizada, né? Cada tratamento de reprodução humana não precisa ser necessariamente a fertilização in vitro, tá? A fertilização in vitro é somente uma arma dentro da reprodução. Né? Então, não precisa ser necessariamente Interessante, para mim não. E que está todo mundo conseguindo me ouvir? Deixa eu ver, meu Deus. Sim, estou ouvindo. Só o doutor Condesmar que acho que está vazando o som. Tá, então, essas situações, são situações bastante difíceis, né? Faz com que o casal sofra muito. Né? E eu tenho uma preocupação muito grande de prestar muita atenção na parte emocional que esse casal está passando. Então, às vezes, eles são tolhidos desse direito de
o seu próprio filho, e por um caminho bastante difícil, né? Então, são pacientes que merecem uma atenção muito especial, muito cuidadosa, e eu recomendo sempre que eles não comentem, não conversem nada com ninguém, não vejam o Instagram, e tenham paciência. São pacientes que, às vezes, precisam fazer várias tentativas, às vezes precisam fazer um estímulo ovariano diferenciado, não comum. Às vezes, nós somos obrigados a fazer a fertilização in vitro em 2 fases, quer dizer, com transferência, não sendo no mesmo momento, né? Então, são casais que sofrem bastante. Quanto à falha de implantação, é pior ainda, porque são aqueles casais que recebem os embriões que nós achamos que são saudáveis, e não raras vezes, até com exame genético, né? E mesmo assim não ocorre a implantação, não ocorre a fertilização, ou pior, até ocorre e culmina no abortamento. O abortamento, na realidade, é o pior resultado que um casal pode ter, né? É muito sofrido para o casal, é muito difícil de superar, e o casal realmente tem que estar muito unido, muito amparado um no outro, para segurar essa barra, porque é uma barra muito pesada, né? Então tem que ter paciência, tanto falha de implantação quanto reserva ovariana baixa. Existem várias alternativas, não existe nenhuma milagrosa, tem que ser uma alternativa personalizada. Então, quando você vê em medicina várias formas de se tratar uma mesma normalidade, é porque, na realidade, nós não temos a ideal. Então, paciência, carinho, perseverança e fé, tá? Eu dificilmente tive uma paciente que acabou tendo a sua gestação. Algumas, infelizmente, por caminhos muito sofridos, muito demorados, às vezes com várias tentativas, né? Então, realmente, esses casos são casos que merecem um pouco mais de atenção. Agora, esse relacionamento com a paciente, né, doutor Gilberto, é muito importante. Essa integração, né, sentir a dor do paciente, entender o sonho dele, isso faz do profissional de reprodução humana um profissional quase parte da família, né? Tanto é que esses pacientes, normalmente, nós reservamos uma agenda sem horário para terminar, tá? Porque são pacientes, às vezes, que nós estamos programando que seja atendido em 20 ou 30 minutos, e às vezes nós temos que disponibilizar 1 ou 2 horas, tá? Porque eles têm muita dúvida, muito medo, muito receio, muita insegurança, e isso tem que ser tratado com muito cuidado. E é uma coisa muito pessoal, né? Então, nesse tipo de coisa, inclusive, eu sempre aconselho os pacientes que eles tomem muito cuidado com o Instagram. Isso tem causado muito problema para a gente, sabe? Aquele casal que está passando por aquela experiência é única, pertence só a ela. Então, pela ansiedade, ela gosta muito de conversar com as outras mulheres e procurarem a experiência de outras mulheres, que não vai servir em nada, porque cada uma está fazendo o seu próprio caminho, o seu próprio trajeto. E muito pelo contrário, essa ansiedade dificulta mais ainda. Ela começa a comparar situações, começa a comparar tratamentos, isso dificulta e traz mais consequência, o que não deve ser feito. E aí a gente entra aqui, tem a Helena Prado Lopes participando, dizendo que é muito importante a atenção ao emocional, ela é psicóloga. Jaqueline, a sua pergunta está aqui, eu já vou fazer, só vou finalizar essa questão, continua aqui com a gente, que a gente já vai na sua pergunta também. Mas em relação a essas questões polêmicas, doutor, uma delas é em relação ao custo do tratamento. Não é um tratamento muito barato, né? Quanto custa? Não, é um tratamento caro, é um tratamento que tem um custo emocional e financeiro bastante alto, tá? O custo financeiro, as pessoas precisam entender que ele tem 3 partes, que tem um impacto importante no custo. O primeiro é o custo da medicação, tá? Então, o medicamento ainda é caro, nós dependemos de algumas multinacionais. Esse tipo de medicamento e a quantidade é uma coisa personalizada, não tem como nós fugirmos muito. Não adianta falar assim, não, eu vou usar um pouco menos de remédio para economizar. É como se fosse fazer um bolo e usar menos fermento, ou menos ovo, ou menos açúcar, né? Não vale a pena esse caminho. O outro custo é o custo dentro do laboratório de fertilização in vitro. Quer dizer, é o que nós vamos gastar, na realidade, para mexer com esses ovos, embriões. Então, tem um monte de materiais consumíveis, desde campos cirúrgicos descartáveis, placa, tubo, pipeta, meio de cultura. Todas as clínicas, elas são bastante não econômicas, mas elas usam realmente o que são necessários. A gente tenta não ter nenhum tipo de desperdício, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para usar o que realmente é necessário para aquele casal. E o último custo, na realidade, são os honorários de toda a equipe que está envolvida. Então, esses 3 custos. Se nós queremos fazer com que o casal economize alguma coisa de uma forma pragmática, a equipe médica tem que estar disposta
às vezes, abrir mão de uma parte dos seus honorários para ajudar esses casais. É muito difícil fazer uma economia na medicação ou fazer uma economia dentro do laboratório. Então, é por causa disso que é tão variável entre centros e há, às vezes, uma disparidade de preço muito grande. Quando é muito grande, você tem que desconfiar do material. Mas os médicos, se querem fazer, e nós fazemos isso com frequência, às vezes abrimos mão de parte dos nossos honorários. Não só eu, mas eu tenho certeza que o Raul, o Álvaro, o Conde fazem a mesma coisa, né, para ajudar esses casais. Mas esse custo tem esses 3 impactos, não tem como fugir disso. Outra questão importante e polêmica, doutor, o que fazer quando sobra embriões? Esse é um problema gravíssimo, né? Para nós, pelo menos para o nosso grupo do IBRAS, né? Para você ver que o protocolo de congelamento de óvulo que é usado hoje no Brasil, pelo menos na maioria das clínicas, foi desenvolvido por mim, né? E, inclusive, a maioria das clínicas usam e compra aqui das nossas fábricas, né? E eu tinha uma preocupação muito grande com isso. Por que todo mundo foi para esse caminho? Porque nós não queríamos ter embriões excedentes, né? Embriões, para nós, é uma coisa muito complicada. Ninguém precisa compartilhar dessa idade, dessa prerrogativa, mas por valores morais e religiosos particulares nossos, nós não destruímos embriões e não fazemos pesquisa com embriões. Então, para nós, embrião é uma promessa de vida. Se vai se tornar um ser humano ou não, pertence a um plano superior que eu não tenho direito algum de interferir. Então, nós sempre sugerimos aos casais que fertilizem um número limitado de óvulos que a gente acha que é realmente necessário para que tenha êxito uma gestação. Se possível, congelamos óvulos para termos uma liberdade maior. E, se sobrar embrião, eles têm que estar cientes que eles precisariam receber esse embrião. Às vezes, quando o casal não quer receber, a lei brasileira autoriza destruir esses embriões, ou mesmo usar em pesquisa. No nosso centro, nós não fazemos isso. A maioria dos casais entendem muito bem, porque antes da gente fazer qualquer tipo de tratamento, isso é esclarecido de uma forma bastante pragmática, eles entendem e eles concordam, e a grande maioria deles, eu acho que praticamente quase 100%, concordam com a maneira que nós pensamos. E não tem motivo nenhum para você se arriscar a fertilizar um número enorme de óvulos e ter um número enorme de embriões sobrando. Sim. A Elis Regina Maurina fala o seguinte: boa noite, já tive um breve contato com o Dr. Gilberto, terminamos nossos exames genéticos com a doutora Ana Maria. A pergunta é: quanto tempo leva em média, quantos meses, do início da FIV com PGTM até a data de implantação? Não dá para saber exatamente um tempo exato, porque depende do protocolo de estímulo que vai ser utilizado, tá? Mas é em média de 60 dias, 60 a 70 dias. Ok, então. Vamos agora falar um pouquinho com o Dr. Condesmar Marcondes, o assunto é ovodoação. Doutor, como é que funciona a doação de óvulos? Em que casos que ela é indicada? Puxa, de novo, boa noite, é um prazer estar com todo mundo e quem está entrando aí, eu estou à disposição para a gente responder o que vocês quiserem, pessoal. Eu vou pegar carona naquilo que o Álvaro falou e que o Dr. Gilberto falou. Eu estou me convencendo a fazer fertilização in vitro. Eles mostraram todos os ângulos da fertilização. Eu vou mostrar o ângulo da sociedade atual. Antigamente, aos 16 anos, as moças engravidavam. Hoje, se você tiver em casa uma moça que engravidou aos 16 anos, o pai vai infartar. Então, as mulheres, em função da profissão, em função de fazer medicina, de fazer direito, de querer ser juíza, esse tempo da gravidez começa a ser postergado. E a mulher vai engravidar cada vez mais tarde. O Dr. Raul costuma ter uma frase e mostrar para nós que o tempo começa a ser cruel com o óvulo. Por quê? O óvulo da mulher nasceu com ela dentro do útero. Ele, na verdade, é mais velho que a mulher, porque os óvulos já existiam intraútero. Enquanto ela era um embrião, esses óvulos já existiam. Com o tempo, esses óvulos começam a apresentar aneuploidias, erros genéticos, e esses erros genéticos vão fazer que a gente tenha aquilo que o Dr. Gilberto falou que a gente não gosta. Aborto. É a pior coisa que acontece na minha clínica. É uma paciente que engravidou e com 4, 5, 6, 8 semanas ela aborta. É pior do que o resultado negativo, é a gente perder o nenê. E isto se deve, eventualmente, à má qualidade dos óvulos.
Então, o que é a óvulo doação? Hoje, a gente tem feito campanha para que as pessoas possam doar seus óvulos. Quem pode doar? Mulheres abaixo de 35 anos e que não tenham doenças. Essa doação de óvulos é anônima. Ninguém sabe. Ela não sabe para quem doou, claro que a clínica sabe, mas a paciente que recebeu não sabe de quem ela está recebendo. Mas ela está recebendo, de modo geral, um óvulo de uma pessoa que nós investigamos o máximo possível de ausência de doenças. Então, a óvulo doação hoje é uma realidade que permite que mulheres que tiveram, por exemplo, endometriose, tiveram falência ovariana precoce, ou óvulos de má qualidade, com alterações genéticas importantes, ou com uma idade avançada, que possam receber anonimamente esses óvulos e, com isso, elas possam engravidar. E essa receptora, ela escolhe as características físicas da doadora? De modo geral, Roberta, essa pergunta é legal, mas, de modo geral, a gente discute com os futuros papais a característica do óvulo. A característica da doadora, a gente procura escolher muito próximo. A gente fala de fenótipo, é o tipo externo. Então, se essa moça tem cabelos castanhos, olhos castanhos, 1,60 m, sangue A ou O positivo, nós vamos tentar achar uma doadora com as características bem próximas dela. Por exemplo, falando com o Dr. Raul, eu não vou transmitir para uma pessoa ocidental o óvulo de uma Nisei. Eu vou transmitir para uma ocidental o óvulo de uma pessoa branca de olhos castanhos, cabelos castanhos. Então, a gente procura ter uma característica muito próxima da mulher que vai receber os óvulos. E quem pode fazer, doutor, essa ovodoação? Tem alguma característica, algum perfil dessa doadora? Não, o perfil dela é que ela não apresente doenças. A gente vai fazer um cabedal de exames de AIDS, sífilis, hepatite, etc. e tal, saber do histórico dela, se ela tem alguma doença genética de família, mas ela vai doar esses óvulos e esses óvulos podem ficar guardados conosco no banco de óvulos. Quando nós formos doar esse óvulo para alguém, ele vai casar a característica do óvulo dessa mulher que doou com a pessoa que vai receber. Então, nós temos procurado casar essas características. Então, qualquer mulher, em qualquer fase, abaixo dos 35 anos de idade, pode doar seus óvulos. E, para você que está nos ouvindo, que tem uma irmã, uma prima universitária que queira doar, esses óvulos são bem-vindos para todas as nossas 4 clínicas. Nós estamos tentando criar isso há algum tempo, das nossas 4 clínicas, para que nós tenhamos um banco único, que nós possamos fornecer para os pacientes nas diferentes clínicas. A pessoa que vai doar, doutor, qual que é o procedimento que ela passa? Ela passa por algum exame? Como é que é essa retirada dos óvulos? Eu vou seguir a carona do doutor Álvaro. Ela vai fazer uma indução, ela é nova, ela é jovem, e a ideia nossa é que ela produza entre 10 e 15 óvulos. Essa indução leva, em média, 10 dias. Nós vamos investigá-la primeiro com os exames de AIDS, de sífilis, de clamídia, de hepatite B e C, de rubéola, citomegalovírus. Nós vamos procurar investigar tudo aquilo que a gente conhece de infecções que possam me trazer problemas. Desde que ela esteja negativa, nós iniciamos no 2º ou 3º dia a indução da ovulação dela, aí sim, com medicação injetável, hormônio folículo estimulante. Eu vou estimular os folículos a produzirem 10 a 15 óvulos. No dia que eles estiverem maduros, nós vamos fazer uma medicação para que eles eclodam, para que eles saiam, e um pouquinho antes disso, com uma sedação leve, como o doutor Álvaro falou, no laboratório, no centro cirúrgico, nós colhemos esses óvulos e esses óvulos vão ser guardados para ser usados a posteriori. Então, a consequência para essa mulher, eu acho que é o prazer dela ter ajudado alguém. 2, é anônimo, mas eu estou doando alguma coisa em função de alguém. Como hoje é legal, a gente não pode pagar, mas é como alguém doar sangue ou alguém doar sêmen no banco de sêmen. É bem-vindo e nós estamos aguardando quem está nos ouvindo para doar óvulos para todos nós. Vou aproveitar agora, então, a pergunta da Jaqueline Pimenta, que eu tinha prometido. Ela faz o seguinte: boa noite, doutores. Tem alguma diferença no congelamento do óvulo de uma paciente que irá entrar em um tratamento quimioterápico?
Dr. Condesmar? Essa pergunta é minha, então deixa eu responder para você. Uma paciente, é importante, independe da idade dela, mas quanto mais jovem ela for, menos... Você tem N tipos de quimioterapia, mas o que a gente tem orientado para as famílias, e estamos orientando para quem está nos ouvindo hoje, a paciente que é o mais comum, tem câncer de mama ou tem uma leucemia e vai fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. O nosso conselho, hoje, a gente consegue entrar em qualquer fase do ciclo menstrual dela. Em qualquer fase do ciclo menstrual, eu tento conseguir esses 10 óvulos antes da quimioterapia e os guardo. Em seguida, 10 dias depois, que foi o tempo que ela fazia o exame com o médico dela, com o oncologista, ou com o radioterapeuta, ou com o quimioterapeuta, ela tem uma série de exames para fazer. Então, no tempo que ela faz esses exames, eu colho os óvulos dela e os guardo. E eu evito que esses óvulos sejam afetados pela rádio ou pela quimioterapia. Eu não sei se com isso eu te respondi bem. O que a gente prefere, guardar os óvulos antes do tratamento do câncer. Ok, importante. A gente tem também aqui a participação da Gislaine Atanes. Muito importante a paciente sentir o carinho do médico. Sou muito grata pela forma com que o Dr. Raul trata a mim e a meu marido. Então, a gente começa agora o nosso bate-papo com o Dr. Raul Nakano, que vai falar um pouquinho sobre endometriose e gestação. Doutor, para a gente começar, o que caracteriza, então, a endometriose? Bom, boa noite para todos de novo. Bom, a endometriose é um capítulo extenso, né, e não deixa de ter algumas controvérsias desde o diagnóstico até o tratamento. Né? Mas falando de maneira mais simples, né, a célula do endométrio, ela pode crescer fora da cavidade do útero. O endométrio tem células que durante os 28 dias crescem e depois é eliminada na menstruação. Isso não impede que as células que estavam no endométrio elas sejam regurgitadas, como se tivesse sido bombado para trás, né, nas trompas, caindo na cavidade pélvica, onde as células implantam, e elas gostam de estrógeno, então o local mais preferencial é no ovário e nas imediações, que são a trompa, inclusive nas paredes pélvicas. Então, esse é o início, né, da endometriose. A endometriose, ela é estrógeno dependente, então, enquanto ela está menstruando, ela vai desenvolvendo, ela é uma doença progressiva, então, ano a ano, ela vai aumentando de tamanho, formando bolhas, várias bolhas, e quando chega na menopausa, para-se a produção de estrógeno, e com isso, a endometriose tende a parar e regredir e atrofiar. Mas, nesse meio, desde a primeira menstruação até a última, pode acontecer várias coisas. Duas coisas são muito mais importantes. A primeira é que a paciente pode ter dores. Então, não necessariamente todas as pacientes vão ter dor, mas ela pode ter dor. E essas dores, muitas vezes, são relativamente características, né? São dores, às vezes, durante a relação, dores na menstruação, dores pélvicas, que devido à inflamação que acontece quando essas bolhas rompem no dia da menstruação. E a segunda possibilidade que tem que ser lembrada é que pode levar à infertilidade. A palavra pode é bem colocada, porque tem gente que tem endometriose e não tem infertilidade. Então, nem sempre leva à infertilidade. Esses são dois pontos críticos da endometriose. Ela pode apresentar, então, dores e pode apresentar a infertilidade. Eu acho que, sim, tentando caracterizar, respondendo a sua pergunta, seria essa, vamos dizer, a resposta inicial da endometriose. Ou seja, esse pode, então, não quer dizer que a gente coloca numa caixinha que todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar. Pode ser um fator potencial, mas não é determinante. É isso? Correto, é muito correto. Quando eu estava fazendo residência e depois fiquei trabalhando num serviço de contracepção, numa ONG, onde a gente fazia planejamento familiar, a gente fazia vários tipos de tratamento e uma delas era fazer
laqueadura tubária com laparoscopia. E durante essa laparoscopia, a gente tinha aí cerca de 20% a 25% das pacientes que estavam sendo laqueada, quer dizer, já tinha tido 2, 3 filhos, e aí a gente achava a endometriose nessas pacientes que estavam fazendo laqueadura para não ter mais filhos. Então, assim, o fato de a paciente ter a endometriose, não necessariamente ela vai ter infertilidade, né? Mas existem algumas pacientes em que essa endometriose ela pega alguns locais mais críticos, seria as fímbrias tubárias, né? O habitáculo onde o óvulo é capturado pela trompa. Então, o processo inflamatório que é envolvido pode dificultar essa captura, né? Provocando uma inflamação nas fibras tubárias e regiões, e isso dificulta a parte do processo da reprodução. Tem graus de endometriose? É algo que vai progressivo? Sim, a gente, didaticamente, divide de maneira simples a leve, moderada e a intensa, né? A leve, normalmente, tem focos pequenos, processos inflamatórios iniciais, não tem grande comprometimento anatômicos, né? E essas geralmente são aquelas pacientes que acabam muitas vezes engravidando sem ter uma infertilidade. O grau moderado já tem algum comprometimento inflamatório importante, pode comprometer as fímbrias, pode atrapalhar a parte ovulatória, né? Porque a endometriose que cresce dentro do ovário, ele também interfere na quantidade de óvulos necessários, né? Então, ele como se diminuísse o estoque de óvulo também. Então, a gente tem essa modalidade, e tem a modalidade que é mais intensa, é que esse processo é muito mais intenso, compromete não só a pelve como um todo, geralmente compromete também o órgão, o ovário, compromete também a trompa, todo o processo em volta da trompa, o ovário fica comprometido. Pega também o ligamento, chama-se útero sacro, né? É um ligamento que costuma dar muita dor também, se pega esse ligamento. Então, didaticamente, a gente divide de maneira simples nessas três categorias: leve, moderado e intenso. Que é um problema que precisa ter uma atenção específica quando a gente fala de reprodução humana. A gente tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão participando. Vou fazer um ping-pong agora entre vocês 4. Vocês podem ficar livres, então, para responder, quem quiser se prontificar, ou então a gente coloca em ordem. Vou começar aqui com a pergunta da Beatriz Maciel. Boa noite, é uma honra participar dessa live incrível. Qual o ponto de vista de vocês sobre a reprodução assistida futuramente com tantos avanços tecnológicos em prol da área médica? Um grande abraço a todos. Quem quer responder? Posso dar uma sugestão, Roberta? Claro. Dentre nós, Dr. Gilberto Amodim. O Dr. Gilberto Amodim é o futurista, é o cara que imaginou muitas coisas, ele sabe do nosso respeito por ele. Fala o que você imagina para o futuro, Gilberto, por favor. Bom, olha, nós já fazemos reprodução há 40 anos, né? Nesse caminho todo que nós temos trilhado, desde quando nasceu Louis Brown, na Inglaterra, né? Nós viemos ano a ano achando que estamos fazendo cada vez melhores. Nós já passamos por inúmeras técnicas que nós achávamos que seria maravilhosa, e depois nós vamos vendo que não são tão maravilhosas assim. Então, a minha grande preocupação realmente não é tanto com a tecnologia, sabe? Porque a tecnologia sempre vai aparecer alguma coisa. Eu acho que, na realidade, a infertilidade é um caminho. É um caminho que eu tenho percebido que os casais precisam trilhar, né? Eu acho que tudo tem um propósito nessa vida, tudo tem um caminho, tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade de acontecer. É por causa que eu falo que essas experiências são únicas, né? Nós fazemos pesquisa constantemente, descobrimos coisas constantemente. De cada 10 pesquisas, 9 não dá em nada, uma dá em alguma coisa.
E eu tenho uma preocupação muito grande, que o casal entenda que o caminho dele é único. Tá? Ele não precisa ficar tão preocupado em sair feito louco atrás de tecnologia ou de alguma coisa assim. Todos os médicos hoje estão incumbidos e estão correndo desesperadamente para ter o melhor possível para cada casal. Né? O futuro, naturalmente, vai vir com manipulação genética. Nós vamos provavelmente conseguir prorrogar o tempo de desenvolvimento embrionário em laboratório, que hoje chega a 5, 6 dias, nós não conseguimos mais que isso. Mas para você ver que há 40 anos atrás nós fazíamos isso em 24 horas. Né? Às vezes nem isso, a gente fazia muito gift, que é a transferência intratumbar de gametas, né? Nem ocorria a fertilização. Então eu tenho uma grande preocupação com o sofrimento de cada casal, que isso é muito difícil. Então não comentem os seus tratamentos com ninguém, pensem que isso faz parte de um processo evolutivo de vocês como pessoas humanas, como seres humanos. Procurem médicos que realmente se sensibilizem com o problema de vocês, que estejam realmente entendendo vocês como um casal, como um todo, não só como uma mulher que precisa ter um nenê dentro da barriga. Né? Então, isso aí me preocupa muito. A tecnologia, sem sombra de dúvida, o que é novo hoje será ruim amanhã. Hoje a gente fala com o pessoal da geração nova, o que é um GIFT, o que é um ZIFT, que seria transferência intratubária de gametas. Eles não têm nem noção do que é isso, eles nunca viram. Né? Então, não se preocupe muito com a tecnologia, se preocupe com a saúde mental, emocional e com o aprendizado que esse caminho da infertilidade está proporcionando a vocês. Sejam solidários, aprendam a se amar mais nesse sofrimento, aprendam a se apoiar, estejam seguros. Eu tenho certeza que a maioria vai engravidar. De uma forma ou de outra vão engravidar. A gente tem a pergunta aqui da Sabrina Stampar também, boa noite. Paciente com trombofilia, histórico de abortos iniciais, pode, se desejar, fazer a implantação de mais de um embrião? Eu vou chamar. Pronto, doutor Álvaro. No caso de trombofilias, a preferência é transferir apenas um embrião. Existem alguns fenômenos que podem ser potencializados pela presença de mais de um embrião, e o próprio risco, quem tem trombofilia, de ter trombose, de ter algum problema durante a gestação, faz com que você minimize o risco colocando um embrião só. Então, a preferência nesses casos realmente seria transferir menos embriões para minimizar o risco de desenvolver um quadro de trombose durante a gestação. Mesmo usando enoxaparina, usando medicações, existe o risco, né? Então, e quando se você engravida de gêmeos, esse risco aumenta. Né? Eu só gostaria de fazer uma parte importante, tá? Sim. Todas as vezes que nós estamos tratando alguma coisa que nós temos dificuldade de conseguir chegar aos nossos resultados, nós temos quase que por instinto procurar alguma coisa e às vezes nós procuramos chifre e cabeça de cavalo, tá? A trombofilia é uma coisa muito rara, muito pouco frequente, é 0,3%. Então, quer dizer, em cada 1.000 pessoas, 3 é que podem eventualmente ter. Tá? E nós estamos vendo um disparate enorme de todo mundo fazendo pesquisa feito louco sobre trombofilia, esses diagnósticos mal elaborados, tratamentos mal elaborados. Tem que tomar muito cuidado. A trombofilia é rara, não é uma coisa comum. A Ediene Maier pergunta, boa noite, quais são os exames indicados para iniciar a FIV, indicação por fator masculino grave? Doutor Condesmar. Eu acho que nós temos, então, a primeira coisa, eu acho que todo centro de reprodução tem que ter junto, quando a gente fala de fator masculino, você tem que ter um andrologista. Um andrologista é o urologista especializado na reprodução masculina. O IBRAS, e faz parte do nosso grupo, nós temos o Dr. Rafael, que dá as melhores assistências para nós. Então, nós temos que descobrir, e hoje a gente sabe que está em torno de 40% a 50% a causa masculina da infertilidade. A grande causa masculina da infertilidade são as varizes, a varicocele, as varizes de testículo. A segunda causa, hoje, eu coloco como segunda causa, vasectomia. O marido achava que já tinha terminado a sua fase de procriação e faz uma vasectomia, ou seja, encerra a carreira.
Essa hoje é uma causa importante, porque ele casa novamente, conhece alguém e quer ter novos filhos. Terceiro, o pessoal que frequenta a academia, e a gente tem dito isso todos os dias, por favor, a bomba, o Decadurabolin, a Oxy, que é a oxinandrolona, são bonitinhas para deixar o bíceps grande, mas elas queimam o testículo e acabam com os espermatozoides. Então, do que eu estou falando? Nós temos que ter uma embriologista ou uma bióloga especializada em ler esse sêmen. Então, as clínicas fazem as suas próprias análises seminais, para que eu saiba em que grau está essa dificuldade masculina. Sempre, se existe uma dificuldade importante, nós partimos para a fertilização in vitro. O ICSI. O ICSI consta de você pegar um espermatozoide e colocar dentro de cada óvulo. Um espermatozoide para cada óvulo. E o homem azoospermico. Hoje a gente sabe que o homem que não produz, a gente consegue, em torno de 80% dos casos, retirar espermatozoide de dentro do testículo ou do epidídimo. Então, é possível isso. Nas nossas clínicas, nós fazemos, ou o Dr. Rafael Radaelli fazer com assistência para nós. E aquele caso que nós não conseguimos, ele tem realmente ausência total, nem com a agulha a gente consegue tirar. O Dr. Rafael tem feito nas nossas clínicas todas a exposição do testículo e ele faz uma microcirurgia. Essa microcirurgia, com um microscópio específico, ele vê onde está a dilatação dos canais produtores de espermatozoide. E ela consegue ali tirar espermatozoide e a gente fazer uma gravidez. Então, você veja, Roberta, que tem um ângulo bastante aberto, sabendo que a reprodução, a parte masculina, está em torno de 50%. Mas a gente, graças à ciência, tem conseguido resultados de gravidez. A gente tem várias perguntas, muitas perguntas mesmo. Tem uma perguntinha aqui da Gislaine Atanes, e eu queria que o Dr. Gilberto respondesse, porque é bem pertinente. Como o Dr. Gilberto é um grande pesquisador e ele vai a fundo na parte laboratorial, e essa pergunta aqui é bem pertinente, a Gislaine Atanes fala: como é feita a análise para se chegar em uma conclusão sobre fazer a transferência no D3 ou no D5, quer dizer, no terceiro dia pós-coleta ou no quinto dia pós-coleta? Qual o critério? Doutor Gilberto, a pergunta. Passa para você aí. Esse é um ponto extremamente polêmico. Tá? Nós temos inúmeros trabalhos provando que transferência em D3 ou D5, a taxa de gravidez é a mesma. Tá? Então, qual é a vantagem de se fazer em D5? Em D5 é a vantagem quando você tem um número maior de óvulos e um número maior de embriões, então você deixar numa cultura prolongada para que ocorra uma melhor escolha do embrião mais viável, né? Eu acho que seria viável. Você tem 5 embriões, você está com a intenção de transferir um, eventualmente 2. Dificilmente nós transferimos mais que 2, nenhuma das nossas clínicas faz isso. Mas você tem no D3 5 embriões de aspecto muito semelhante, e você levar para o D5 e para escolher 1 ou 2, isso é extremamente válido, todos nós fazemos isso aí com frequência, tá? Agora, você tem um casal que tem 1 ou 2 embriões somente, tá? Não tem muito sentido você ir até o D5. Você pode ir se você quiser, mas não tem muito sentido. Você poderia passar no terceiro dia, e tem inúmeros trabalhos mostrando que a taxa de gravidez é muito semelhante, é muito próxima. Eu vou aproveitar aqui que a gente tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder a todos. Eu já vou deixar 2 perguntas engatilhadas, uma para o Dr. Raul Nakano e a outra na sequência pode ser para o Dr. Álvaro. A pergunta: devido à situação que estamos vivendo, pandemia, como fica a situação das pessoas que estão esperando a doação de óvulos? Essa para o Dr. Raul Nakano. E depois, na sequência, a Aninha pergunta: gostaria de saber como a barriga solidária, se é o mesmo procedimento da FIV da mulher que quer engravidar. Podemos começar com o Dr. Raul Nakano e depois, na sequência, já o Dr. Álvaro responde. A pergunta é: as pacientes que querem receber os embriões, né? Isso, como fica a situação das pessoas que estão esperando a doação de óvulos? Então, bom, devido à pandemia, assim, a primeira orientação que a sociedade brasileira, de acordo
com alinhamento da sociedade europeia e a americana, é que, assim, o primeiro ponto é que esperasse passar a fase mais crítica do pico, né? E aí, a partir daí, começar a equacionar alguns pontos. Primeiro a idade da paciente, né? Então, se a paciente é jovem e pode esperar, a princípio, não teria tanta pressa de fazer a transferência, né? E o segundo ponto se a paciente já tem, vamos dizer, 40 anos de idade e está já na espera, e ela sabendo dos riscos que essa pandemia tem, se ela não tem comorbidade, pressão alta, diabetes ou outras patologias que possam aumentar o risco, desde que ela esteja consciente do processo, entende-se que não está proibido. Pode-se, em conjunto com a paciente, quer dizer, com o casal, né, ver a possibilidade de retornar aos poucos, com todos os cuidados do distanciamento, a retornar aos poucos, realizar o procedimento de reprodução assistida. Doutor Álvaro? Bom, sobre o útero solidário, né? Geralmente o útero solidário, ou a mulher tem um problema, teve um problema no útero, teve que remover, ou tem um problema de saúde, trombose, algumas doenças reumatológicas, em que ela não deve engravidar por risco de saúde própria. Então, ela vai estar fazendo um procedimento em que, geralmente, a gente faz um pareamento entre a doadora, entre quem vai doar o óvulo, e essa mulher que vai receber o embrião. Então, essa pessoa, geralmente a gente faz elas menstruarem próximo, você estimula a mulher que vai doar o óvulo e prepara o útero da mulher que vai receber esse embrião. Então, você pareia para que as duas cheguem no período fértil ao mesmo tempo. Você coleta o óvulo de uma, junto com o espermatozoide da outra paciente, forma um embrião e coloca no útero solidário. Essa é a forma mais comum. Às vezes, você pode utilizar óvulo congelado, fazer não sincrônico, mas no útero solidário é bem comum a gente fazer isso, sincronizar a doadora com a receptora e fazer no mesmo ciclo. Então, mas tem a opção também de fazer com óvulo congelado e fazer só da receptora. Seriam as duas formatos de preparar o útero. O Natan Seskin fala hormônio antimuleriano ou contagem de folículos antrais. Qual o melhor modo de avaliar a reserva ovariana? Dr. Gilberto? A reserva ovariana, na realidade, ela é avaliada por um tripé. Tá? Dosar 2 hormônios, que são o FSH e o hormônio antimuleriano, e depois a contagem de folículos antrais, que é um ultrassom que nós devemos fazer com a paciente menstruada e contar os folículos que estão dentro dos ovários. Esse ultrassom, para ser realmente fiel, é recomendável que se faça sem o uso de pílula anticoncepcional por pelo menos 2 meses. Né? O padrão ouro que prevalece é a contagem de folículo antral. Então, os 3 se somam. Tá? Às vezes, nós temos resultados que são conflitantes. Nós temos um FSH que está no resultado razoável, o antimuleriano que está baixo, e seria um pouco preocupante, mas nós temos uma contagem de folículo antral muito boa. A contagem de folículo antral prevalece. Então, o folículo antral, na realidade, é um padrão ouro. Doutor, deixa eu já colocar mais uma pergunta relacionada a isso. A Marcele pergunta, paciente com antimuleriano 1.01 pode entrar como doadora? Não, vai depender de outros fatores, não é só o antimuleriano, né? Como eu estou te falando, tem que fazer os outros exames, tem que avaliar a idade dela, o histórico reprodutivo dela, né? Se tudo for favorável, ela poderia ser uma doadora, sim. Ok. Doutor Condesmar, Jaqueline Pimenta pergunta o seguinte, durante o processo de doação dos óvulos, a doadora tem que seguir qual protocolo pensando na relação sexual? Não, de modo geral, por exemplo, quem vai doar? Se a gente tiver que seguir um protocolo, ela pode usar preservativo. Mas quando ela vai doar óvulo, a gente não tem problema porque nós estamos monitorando, nós estamos fazendo ultrassom. E eu vou fazer medicação para que esses óvulos, o folículo dela cresça, e no dia que ele atinge o tamanho ideal, de modo geral 17, 18 milímetros de diâmetro, nós vamos dar uma medicação para esses óvulos eclodirem, para ela ovular. Então, de modo geral,
ela pode ter relação sexual, porque eu estou vendo pelo ultrassom que ela não vai engravidar. Ela não vai, esses óvulos não saíram. Mas o que acontece? Até uns 4, 5 dias antes da fase fértil dela, como o doutor Álvaro colocou, esse ovário começa a ter peso. Ela começa a sentir um pouco de dor. Não só a paciente que vai doar óvulo, também a paciente que vai se submeter à fertilização in vitro. Então, é natural que ela diminua a atividade sexual dela, porque ela sente um pouco de dor embaixo do ventre. Então, a orientação que a gente dá para as pacientes que vão doar óvulo, ou para as pacientes que vão, eventualmente, fazer com o óvulo próprio dela e colher esse óvulo, é que alguns dias antes ela pode suspender a atividade se ela sentir dor. Então, se a mulher tiver muito medo de, eventualmente, engravidar, porque ela está produzindo 10 óvulos, a gente pode orientar para que ela fique tranquila usando preservativo, por exemplo. Essa é uma das orientações que a gente dá se a paciente tiver medo de engravidar durante o procedimento. Ok. Para a gente encerrar, apesar de toda a lista de perguntas que a gente tem, a gente vai ficar com mais de 20 perguntas que a gente já vai resolver o que vai fazer com elas, mas gostaria de encerrar então com o Dr. Raul Nakano. Quem tem endometriose e trompas obstruídas pode ser uma doadora e fazer a FIV? Voltando, pegando o gancho do que o Dr. Gilberto acabou de comentar, é importante fazer a análise da contagem de folículos antrais e o hormônio antimileriano. Teoricamente, essas pacientes, se tiverem a contagem em ordem e o hormônio antimileriano em ordem, não haveria problema. O problema é quando a paciente tem uma endometriose intensa e o antimileriano está baixo, ou a própria contagem de folículos antrais está baixo, e aí a gente não teria óvulo suficiente, né? Então, essa paciente é problemática, porque perigoso ela não ter óvulo suficiente nem para ela, né? Então, são coisas que tem que ser discutido e conversado. Há uma alternativa, a segunda alternativa, é que, às vezes, a paciente colhe uma vez e fala assim, isso aqui eu vou deixar guardado e vou colher uma segunda vez para uma outra pessoa. Então, faria em 2 tempos. Isso são coisas que também pode ser pensado. Mas, a princípio, o que o Dr. Gilberto falou é que prevalece. A gente tem que ver se essa paciente tem uma reserva ovariana adequada para poder compartilhar. Só para fechar, então, a questão da endometriose, a Úrsula pergunta se a endometriose afeta os óvulos. Sim. Novamente, aquelas endometrioses mais iniciais, geralmente a gente não vê grande comprometimento, mas agora aquelas endometrioses que já são do tipo acentuado, né, a gente começa a observar que existe, inclusive no laboratório, a gente consegue ver que o desenvolvimento sutilmente é comprometido. Então, assim, inicialmente não se vê tanto comprometimento, mas se for uma endometriose avançada, pode-se ter comprometimento, sim. Muito obrigada. Doutores, chegamos ao fim da nossa live, uma live incrível de muito esclarecimento, a gente teve muita participação aqui, infelizmente a gente não conseguiu responder as perguntas, todas as perguntas, tem muita pergunta que veio pelo Instagram, aí eu vou deixar aberto aqui para vocês decidirem, fica a minha sugestão, a gente pode marcar um próximo encontro e já começar a responder a essas pessoas, ou vocês definem agora, a bola está com vocês. Bom, eu só gostaria de, para encerrar, falar só uma coisa. Roberta, como ideia, eu não estou ouvindo se o Gilberto está falando ou não. Como ideia, você pode enviar essas perguntas a nós com uma forma que a gente vai responder, ou pelo Face ou pelo Instagram, e envia, se tem 10 perguntas, manda 3 para cada um. Divide a teu critério, Roberta, nesses assuntos de cada um que respondeu sobre endometriose, sobre óvulo doação. Okay. A pergunta pertinente a isso vem e nós respondemos para que a pessoa não fique esperando. E sobre aquilo que você propôs, o próximo encontro, eu estou à disposição de todos vocês e foi um grande prazer estar com vocês. São nossos amigos, meus irmãos, e eu vou adiantar dando boa noite para todos vocês. O restante a Roberta dirige. Boa noite para todos. Obrigada, doutor. Doutor Gilberto estava falando, gostaria de falar alguma coisa? Não, só uma coisa bem curta, só para falar. Eu gostaria que todo mundo pensasse que a nossa vida é cheia de adversidades. E nessas adversidades, ela vem para que nós façamos um aprendizado.
Tá? Então, preste bem atenção no caminho, vamos aprender, não se estressem, procure ficar calmos, se apoiem o casal, aprendam a se amar mais, tenham um pouco de paciência, todos terão sucesso, com certeza. Tá? E o próximo IBRAS, provavelmente, nós podemos ter a participação da ala jovem do IBRAS. Né? E uma sugestão incrível que o doutor Gilberto deu. Não é o time B, né, doutor Gilberto? Não é o time B. É um time de primeira, muito bom, que na realidade nós estamos preparando há mais de 20 anos. Né? E é a nossa ala jovem, que todos nós temos muito orgulho deles. Né? Aí, então, a sugestão fica para a próxima, doutor Alvo? Como é que a gente vai fazer? Bom, não sei. A gente vai discutir, com certeza vai ter um Ibra Kids, que não é mais Kids, mas a gente está discutindo ter outros encontros desses, de tirar dúvidas. E eu gostaria de falar uma coisa, dizer que nós estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. A esperança de uma nova vida, a esperança de uma criança, a esperança de um relacionamento estabilizado. Então, nesse momento de tanta instabilidade, trazer à memória aquilo que nos traz esperança é muito importante. Então, aquilo que nós estamos falando agora é sobre vida, né? E a vida realmente traz em si uma carga energética muito grande de esperança em si mesma. Então, Deus certamente sabe por que nós estamos passando por isso, e nós precisamos compreender o que cada um de nós precisa aprender com a vivência do Covid, as coisas todas que estão acontecendo, né? Então, pedir que Deus nos abençoe, nos oriente, direcione e trazer essa esperança na vida de cada um para que consigamos vencer nossas batalhas e ir em frente. Isso aí. Doutor Raul? Bom, foi um prazer poder compartilhar esse momento ímpar, né? Espero que não seja ímpar, que seja frequente, e esperamos também com a sua intermediação, que foi magnífica, continuar aí, quem sabe, quinzenalmente ou mensalmente esse encontro. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi um embrião hoje, né? Está nascendo uma criança nova aqui. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou com a gente, aos doutores. Tem o último comentário aqui da Flávia Oliveira. Parabéns para esses médicos maravilhosos por essa live fantástica. Tenho imenso orgulho de ter esses profissionais como amigos. Um abraço a todos e beijinhos especiais para a Roberta, que sempre conduz muito profissionalismo. Muito obrigada, Flávia. A Flávia nos ajudou aqui a colocar todo mundo no ar também. A gente teve uma equipe toda por trás. Obrigada, Laedson. Obrigada, Joana. Todo mundo que se empenhou por trazer essa live, trazer informação. E agora, enquanto paciente, enquanto mãe, enquanto mulher, eu quero agradecer aos doutores que proporcionam, né, para as famílias muita alegria, um apoio imensurável às famílias, às vezes consolo quando é possível, né, quando é necessário. Que Deus continue abençoando o trabalho de cada um de vocês e muito sucesso. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.